Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 9, no versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo ele dá uma instrução para nós, ele diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará." Versículo 7, ele diz: "Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." Sabe, irmãos, que durante esses dias eu tive a oportunidade de ouvir, né? Eu acredito que quem esteve aqui também na quinta-feira ouviu, quem esteve lá no Homens na Caverna também, a forma com que o pastor Fábio falou sobre esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 6, né, 9, versículo 7, ele diz que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Sabe, irmãos, que Deus ele propõe algo no nosso coração. E o pastor ministrava sobre isso, ele dizia que não é para nós contribuirmos segundo a nossa condição, nem sobre aquilo que vem no nosso pensamento, né? Nem sobre a quantia que tem na nossa conta bancária ou até mesmo na nossa carteira, mas é segundo está proposto no nosso coração. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que certamente, irmãos, todas as vezes que nós estamos aqui, o Senhor propôs algo no nosso coração. E sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 6, ele diz: "Olha, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, né? E o que semeia com fartura, com abundância ceifará." E quantos aqui sabem, irmãos, que a colheita que o Senhor tem para a nossa vida é exagerada? Mas para isso, irmãos, é necessário a gente aplicar o princípio da forma correta, porque ele diz: "Olha, aquele que semear pouco vai colher pouco. Agora, aquele que semear com fartura, né, com abundância também vai colher." Sabendo que Deus tem uma colheita, irmão, extraordinária para as nossas vidas, eu não quero ficar de fora. Então, o que nós devemos fazer é semear muito na obra de Deus, porque esse é o maior investimento que nós fazemos nas nossas vidas. E eu queria, irmãos, que com essa consciência, né, você separasse o seu dízimo essa tarde, a sua oferta generosa ao Senhor, entendendo, irmãos, que todas as vezes que nós temos essa oportunidade, não é somente uma oportunidade para devolver dinheiro para o Senhor, porque Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas é uma forma de nós demonstrarmos a nossa honra ao Senhor, a nossa confiança nele, a nossa dependência nele, reconhecendo que é dele que vem a nossa capacidade de produzir. Eu queria que com essa consciência você separasse o seu dízimo da sua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, você pode fazer por meio desse envelope que está aí na frente, aí na sua cadeira. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, aqui atrás, lá atrás, na verdade, temos as tesoureiras que estão posicionadas esperando por você. Se você quer fazer por meio do Pix, aqui atrás no telão, tem a chave Pix, você pode estar fazendo por essa forma também. Você que está em casa, tem um QR Code para você, também tem o Pix da nossa igreja aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico, e você também deve participar desse momento. Nós temos várias formas, queridos, oportunidades também de honrarmos ao Senhor por meio dos nossos bens. Você já separou aí? Se você já separou, levanta aí bem alta a tua mão, o teu envelope, e vamos orar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de expressar a nossa gratidão, a nossa honra, a nossa devoção e a nossa confiança plena em você, por meio dos nossos bens, por meio, Pai, de cada dízimo, de cada oferta aqui depositada. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que eles colherão de uma maneira extraordinária, Pai, tudo aquilo que eles têm plantado, Senhor, no seu reino. E nós cremos, Senhor, que as comportas do céu se abrirão e serão derramadas nas nossas vidas bênçãos sem medidas. Nós queremos declarar, Pai, abençoados e consagrados cada dízimo e cada oferta essa tarde. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar com alegria. Chorando, levando a semente para plantar, voltarão plantando, cheios de alegria, e como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio. Nessa chuva danço contemplando minha colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita.
vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir. Amigo fiel, amigo fiel. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Jesus, Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel, Pai. O Senhor é bom e fiel. O Senhor é bom e fiel. A nossa confiança está no Senhor, Pai. O Senhor é bom e fiel. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Nós estamos aqui, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Nós entendemos que esse tempo foi o Senhor mesmo que nos deu, Pai. Nós estamos aqui para dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa caminhada, a nossa jornada. Não seria nada sem o Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? A nossa vida é sua e nós estamos aqui para engrandecer o seu nome. Um Deus que nos tirou de uma condição de trevas e nos deu um estilo de vida, onde hoje, onde há falta, podemos trazer a existência, porque em Cristo Jesus tudo foi feito. Muito obrigado por Jesus, Pai. Obrigado pelo seu Espírito Santo dentro de nós, que nos ensina, que nos guia, que nos inspira a todas as coisas. Eu declaro crescimento em nosso meio, crescimento na nossa caminhada, na nossa jornada. Não ficaremos do mesmo tamanho, não ficaremos do mesmo jeito. Vamos crescer, vamos avançar. Entendemos pela sua palavra que essa é a sua vontade para as nossas vidas. E nós estamos aqui desejosos, Pai, de que nessa tarde haja crescimento em nosso meio. Haja crescimento em nossa vida. Nós estamos disponíveis, Pai, dispostos a viver os teus planos, os teus sonhos para as nossas vidas. Nós estamos desejosos, nós não estamos acomodados. Nós estamos crescendo
e estamos prontos para aquilo que o Senhor tem. Eu declaro um tempo de crescimento essa tarde, de visão sendo acelerada, Pai, pelo Seu Espírito Santo. Nos moveremos mais rápido, cresceremos mais rápido, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom e fiel, sempre será bom. Glória a Deus, Ele não muda. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Vocês são abençoados por esses ministros de louvor da nossa igreja. Glória a Deus, eu sou muito abençoado por eles. Glória a Deus por essa equipe tão maravilhosa que nos serve tão bem aqui ao longo da nossa caminhada. Amém? Vocês estão bem? Animados? Aleluia! Essa tarde eu vim falar sobre fé, o nosso estilo de vida. Há um estilo de vida para nós vivermos nessa terra. A gente precisa sempre entender que nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo, mas nós não somos daqui. Nós não somos esse corpo visível. Nós somos um espírito. Estamos aqui, esse corpo perece. A Bíblia nos mostra que enquanto estamos por fora envelhecendo, nos desgastando, por dentro funciona diferente. A cada dia estamos mais jovens. A gente precisa ter consciência dessas verdades. E sabe que a bênção do Senhor precisa ser entendida por nós, na nossa vida, na nossa jornada. É a bênção do Senhor que vai fazer com que na sua caminhada você não seja um pedinte. A gente precisa entender e amadurecer a respeito da missão e da função de fé em nossas vidas. A gente tem um estilo de vida para viver, fé. Nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, um conceito de fé a respeito de vários assuntos foram sendo acumulados em nossas mentes. Há um sistema de crenças que nós temos estabelecido em nossa mente há muito tempo. Agora nós precisamos em muitos desses aspectos ser mudados, porque não condiz com a palavra. Não é condizente com aquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso nós vamos precisar conhecer sobre fé. E a fé, ela traz essa possibilidade da manifestação das coisas que são impossíveis. Mas muitas vezes, nas nossas mentes, há diversas limitações que foram estabelecidas ao longo da nossa caminhada. Quantos anos você tem? Naturalmente falando. 20, 30, 40, 50, 60? Nesse percurso, crenças foram sendo estabelecidas. Em uma área, foram muito afetados. De repente o outro não foi tão afetado naquela área, foi afetado em outra área. E aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em Romanos no capítulo 12, algo que é precioso para a nossa caminhada cristã. Ele diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos lembrar disso em todo o tempo da nossa caminhada. Porque as pessoas estão vivendo mal, estão dizendo, eu estou vivendo conforme a vontade de Deus. Porque elas não entenderam o que Paulo está dizendo em Romanos no capítulo 12. Ele diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ele nos mostra que é possível nós barrarmos essa vontade de ser estabelecida em plenitude nas nossas vidas por causa de uma condição. A condição que será estabelecida por mim e por você. Ele diz, você precisa renovar a sua mente. Ou seja, quando eu me posiciono de um modo onde eu não quero tirar esse conceito que foi estabelecido ao longo de uma jornada, onde nós aprendemos? Através dos nossos pais, através dos jornais que nós assistimos ou lemos, através do nosso vizinho, através dos nossos familiares, um conjunto de crenças foram sendo estabelecidas. E foram acumuladas na nossa mente. Estão aí. Muitas coisas já foram tiradas. À medida que nós vamos nos expondo à palavra, essas coisas vão sendo eliminadas. Por quem? Por nós. Por meio da palavra que é estabelecida em nossa mente, por nós. Porque você pode ouvir essa tarde essa palavra, mas você pode decidir se ela será estabelecida na sua mente ou não.
E aí Paulo diz, eu rogo a vocês. Ele não está fazendo um pedido qualquer. Parece que ele coloca uma certa força nesse pedido. Ele diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela será estabelecida mediante esse renovar desses conceitos que você está carregando. Porque ficamos limitados. O diabo sempre vai nos trazer para esse terreno. Essa arena do natural, onde nós temos e podemos ver todas as impossibilidades. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas vocês querem negar a realidade? Porque nós estamos com o entendimento que o natural é o real. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós observamos que o natural não é o real. Tudo que passa não é o real. Tudo que envelhece, tudo que tem um tempo para acabar, não é o real. E a Bíblia vai nos mostrar o que você está vendo veio do que você não está vendo. O que é o real? O que você não está vendo. Que loucura é essa? Aí a Bíblia vai dizer, sabe, essas coisas, para o que não crê, é loucura. Mas sabe, se você está aqui, você nasceu de novo. Você precisa entender. O que está de cabeça para baixo é o que foi estabelecido lá fora. A palavra, o reino de Deus é a verdade. Aquilo que Deus estabeleceu é o que é real. A eternidade é o real. A fé, enquanto nós estivermos aqui, Deus nos deu algo. Ele compartilhou conosco uma boa medida de fé. E tudo que foi impossível aos olhos humanos, as limitações que o natural nos apresenta, a fé pode trazer. Nós temos que usar a fé aqui. Vamos viver quanto tempo? 100 anos, 110, 90? Pois é para esse período que nós vamos usar a fé. Não adianta a gente chegar no céu na eternidade e querendo falar fé, o Senhor vai dizer, não precisa aqui. Aqui está pleno. Era para você usar lá. E aí, muitas vezes nós ficamos presos às adversidades, aquilo que tem faltado. Mas sempre que nós olharmos uma falta, é uma oportunidade de nós usarmos essa ferramenta que o Senhor nos deu. Não é algo que você vai gerar na força do próprio braço. Ele já deu. Agora eu preciso crer. Já está aqui. Agora eu posso desenvolver esse estilo de vida. Falando a coisa certa. Para isso eu vou precisar de fato meditar na palavra. Entendendo que a fé não é para fazer. A fé é para receber o que já foi feito. A fé é para receber o que já foi feito. Enquanto nós estivermos caminhando e pensando, olha, eu estou crendo, Deus vai fazer. Está errado esse pensamento. E essa fala está errada. Não, eu estou acreditando, Deus vai fazer. Está errado isso. Porque fé é acreditar no que já foi feito. A gente vai mudando a nossa linguagem. Ei, eu creio, foi feito. Tudo que eu preciso foi feito. Tudo que eu preciso está pronto. Eu creio naquilo que a palavra diz. Eu creio que já é. Sabe, a gente olha, eu fico meditando naquele texto de Isaías e olhando porque ele está antes da cruz. Ele está antes do sacrifício. Ele está antes daquilo ser estabelecido. E ele diz, foi feito. Então ele está antes e diz, foi feito. E nós estamos depois dizendo, Deus vai fazer. A gente está empurrando lá para frente o que Isaías já via da forma correta. O que movia Isaías? Fé. Ele disse, ele já levou. Ele disse antes, virá um de uma virgem. Antes, a gente precisa aprender sobre isso. Um estilo de vida. Aí a gente precisa deixar de empurrar para frente para dizer, é agora. Está feito hoje. Se manifesta agora, de fato, precisa ser manifesto. Existem coisas que precisam ser manifestas em nossas vidas. Mas isso parte muito daquilo que nós temos falado. Declarado. O que nós temos falado? O que nós temos declarado a respeito de áreas da nossa vida que está em falta? Como nós temos nos posicionado? O que nós temos falado? Fala sobre isso. Isso se parece muito com
aquela tarde que você de repente está em casa, e aí você diz, eu vou fazer um bolo. Isso é uma declaração, não é? Eu vou já fazer um bolo. Começa com uma declaração, mas você já tem todos os ingredientes. Está lá no seu armário. Você estava convicto de que estava lá. Por isso você disse, eu vou fazer um bolo. E aí já está lá no seu armário, na sua geladeira. E aí você começa a se mover naquilo. E aí daqui a pouco aquele bolo está pronto em cima da sua mesa. Começou com uma confissão, uma declaração. E os elementos foram se juntando. Você organizou tudo e agora está lá sobre a mesa. Aquilo que você disse, eu vou fazer. De fato, a declaração é o começo da manifestação aqui no real, no natural. Mas tudo parte da nossa mente, do nosso sistema de crença, daquilo que nós acumulamos ao longo da nossa jornada. O que você crê? A gente precisa entender que esse posicionamento na nossa vida é muito importante. O posicionamento em quê? Naquilo que Cristo fez. Está claro para mim? Aquilo que Cristo fez está claro. Se não está, qual é a solução para ficar? Meditar na palavra. Muitas vezes não está claro, eu estou crendo errado, eu estou falando errado, porque eu não medito nessas verdades. Eu medito nos problemas, eu repito os problemas, eu conto aquele problema a um, eu conto aquele problema ao outro, eu fico resmungando, eu fico murmurando. E aí aquele problema vai ficando muito maior do que o que é. Porque é nele que eu medito, ao invés de eu meditar na palavra. E a Bíblia nos ensina isso muito. Deus diz a Josué, ei, medita, medita. Medita e fala a palavra. Que posição nós ocupamos em Cristo? Sabemos de fato claramente sobre isso? Ou entramos em um nível onde nós temos uma informação, que temos uma posição em Cristo. E aí a gente entra num nível onde nós temos a informação e a nossa fé fica restrita a essa informação. É um assentimento mental. Mas aquilo não está de fato no nosso coração. Às vezes é aquilo que às vezes eu até falo da boca para fora, mas aquilo não está claro para mim. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. O que Deus fez por nós em Cristo. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, diga pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe, eu preciso olhar para esse versículo e tudo que eu preciso é crer. A Bíblia está dizendo que Deus fez aquele que não tinha pecado algum como uma oferta. Sabe, Jesus veio, Ele se identificou conosco, Ele nos substitui. Para quê? Para que o problema do pecado fosse resolvido. Então o que eu preciso crer? Que o problema do pecado foi resolvido. Porque a Bíblia está dizendo, Deus fez. Então foi resolvido. E às vezes você tem se amarrado achando que precisa ser livre. Você precisa crer, eu sou livre do pecado. Ei, já está resolvido. A situação foi solucionada em Cristo Jesus. Eu preciso crer. Está feito. Eu preciso crer naquilo que a palavra diz. Eu preciso deixar de ter pressa em ler a Bíblia e meditar versículo por versículo, com calma. Talvez você não esteja lendo porque você quer ler muitas coisas. Leia um versículo desse várias vezes no dia, até que ele caia como uma verdade para você. Está feito. O problema do pecado foi resolvido. Agora é algo externo, que muitas vezes vai nos assediar, mas não é mais dentro. O problema da natureza foi resolvida. A natureza do diabo que estava dentro de mim e de você foi resolvida em Cristo Jesus.
E no dia que nós nascemos de novo, essa natureza saiu, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. A luz e as trevas não vão andar juntas. Foi resolvido. Lembra a situação de Caim? Caim está lá zangado, o Senhor vai falar com ele. Está zangado por quê, Caim? Qual é o teu problema? Aí ele diz: olha, o pecado espreita a tua porta, mas cabe a você dominar. O que é a porta? A porta que o pecado estava batendo. A nossa mente. Os nossos conceitos de crença, aquilo que nós carregamos como verdades. Ele diz: pois é, o pecado está batendo aí. Porque já não é para mim, para você, na nova aliança, das pessoas nascidas de novo. O problema já não é dentro, é fora. Ele diz: o pecado está batendo fora. A porta, na sua mente. Aí ele diz: cabe a você abrir a porta ou não. Cabe a você permanecer com esses conceitos de crença ou não. É você quem vai dominar. Ou seja, o problema do pecado para mim e para você na nova aliança está resolvido. Agora, por fora, os desejos, o assédio, o pecado vai bater a porta. Mas ele diz: mas você pode dominar. Lembra o problema de Adão? Quando ele peca, Deus vai até ele. E aí ele diz: não, eu estou nu. Eu gosto da pergunta de Deus para ele. Ele disse: quem foi que te disse que você está nu? De fato, o Senhor não estava negando o fato dele estar nu. Nós vimos no versículo 7 que ele disse: eu estou nu. Ele percebeu no versículo 7. Lá no versículo 11, o Senhor pergunta: quem foi que te disse? Esse quem foi que te disse fala sobre aquilo que nós temos ouvido, sobre com quem nós temos caminhado. Porque ali era uma consequência de uma caminhada errada, de ouvir coisas erradas, coisas que eram contrário à fé, contrária à palavra. Será que nós temos escutado essas coisas que são contrárias à palavra? Nós vamos chegar em um lugar desse modo. Vocês estão entendendo? Ele disse: quem te disse? Quem nós temos escutado vai fazer muita diferença na nossa vida. Eu tenho um colega que ele tem muitas perguntas, diferente do que ele crê, mas ele ouve muitos vídeos e assiste muitas coisas contrárias ao que ele crê. Um dia eu disse para ele: rapaz, procura coisas que edifiquem a sua fé. Não fica procurando chifre em ovo, vai dar problema isso aí. Porque ele do meio para o fim, ele está crendo tudo misturado. Eu digo: rapaz, isso está errado. A gente precisa ter cuidado naquilo que nós estamos ouvindo. Vai dar problema. Deus perguntou: quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse que tu está nu? E as roupas na Bíblia falam muito sobre a condição do homem diante de Deus. A gente vê, por exemplo, o filho pródigo, quando ele volta com uma consciência. Diga mente. Ele voltou debaixo de uma consciência tão pesada. Ele vai lembrar que os servos do seu pai tinham que comer. E ele diz: eu quero voltar para lá. E quando ele chega debaixo dessa condição. O sistema de crença dele foi completamente afetado. Mas uma das coisas que o pai faz é: traga roupas novas para ele. A condição do homem diante de Deus. Adão ficou nu, percebe: estou nu. Fala da vergonha. O filho está lá completamente desgastado, aprisionado por algo que foi estabelecido agora na mente dele. Não sou digno. Eu não posso, eu não vou conseguir. Não é para mim. Por isso nós precisamos estar muito convictos de quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que vai mudar muitas coisas no nosso comportamento. Existem pessoas tentando mudar o comportamento dos crentes.
somente fora. Não, se você tiver uma consciência de quem nós somos em Cristo, você vai querer mudar. Não, eu não posso andar diferente disso. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios. Ele vai dizer, olha, aquele que roubava, não roube mais. Ele está ensinando naquele contexto coisas externas, de comportamento, que de fato a fé vai fazer com que a gente mude. Mas principalmente a consciência de quem nós somos em Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, a Bíblia diz algo maravilhoso. A Bíblia diz que Deus se fez para mim e para você, em Cristo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo Jesus, quem nós somos? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É assim que Deus nos vê. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele diz, olha a minha sabedoria, olha a minha justiça, olha a minha santificação, olha a minha redenção. E o que nós sabemos sobre isso? Por que a gente não busca aprender sobre isso pela palavra? Será se de fato nós cremos? Tudo que nós cremos, a gente vai querer mergulhar para aprender mais, para conhecer. Porque a Bíblia diz que Deus se fez lá em Cristo para mim. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então quando Ele olha, Ele me vê desse modo. E muitas vezes nós temos dito, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não vai dar certo. Isso fala sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos. E Deus está olhando. É por isso que Deus vai dizer, Ele vai dizer, olha, o meu povo perece por falta do conhecimento. É porque Deus não quer, muitos pensam isso. Tem passado sofrimento, falta, e diz, eu estou vivendo do jeito que Deus quer. E Deus olhando para mim e para você, e dizendo, olha a minha redenção. Nós precisamos olhar como Deus olha. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Para isso nós precisamos mudar os conceitos que nós carregamos, que são contrários àquilo que a palavra diz. Andar em incredulidade é pecado. E nós estamos preocupados e devemos de fato andar com cuidado, observando a palavra, andando segundo os preceitos, mas nós ficamos preocupados com todos os outros pecados. Mas e andar em incredulidade? Não nos afeta, não dói em nós? Nós falamos contrário à palavra, e isso para a gente está tudo bem? Nem observei que estou falando contrário. Mas é porque nós não conhecemos, talvez, aquilo que a palavra diz. E quando as pessoas declaram, eu sou um pobre pecador, falando contrário ao que a palavra diz. Porque a Bíblia está dizendo, Deus se fez em Cristo, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele nos deu o Espírito dele para nós carregarmos aqui nessa terra. Ele veio aqui debaixo de uma condição, hoje Ele está lá, Jesus, Deus com o Espírito, com o corpo de homem. Jesus está lá agora sim. E Ele veio e isso se estabelece na vinda dEle, no seu retorno, Ele está lá nessa condição. Deus com o corpo de homem, para que nós estivéssemos aqui, homens com o Espírito de Deus. Não foi isso que Ele nos deu? Então Ele está lá, Deus com o corpo de homem. Estamos aqui, homens com o Espírito de Deus, dizendo essas coisas contrárias à palavra. Incredulidade. E aí a Bíblia vai dizer quatro vezes para mim e para você, rapaz, há um estilo de vida para você viver. Fica atento sobre isso. Fé. É enquanto nós estivermos aqui. Fé. Então a gente precisa aprender sobre fé. A gente precisa sair de uma condição onde nós falamos qualquer coisa e isso não nos incomoda. Nós falamos que não temos, que não podemos, que não somos. E a gente fica confortável com isso. Não nos incomoda. E o Senhor está dizendo, é falta de conhecimento. E a falta de conhecimento vai gerar para mim e para você prejuízo, dano. E aí nós vamos culpar Deus. Foi Deus quem quis assim. Mas a Bíblia está nos chamando para um lugar onde nós vamos crer de um modo diferente. Diferente do que o mundo estabeleceu e diferente daquilo que você carregou até aqui. É uma disposição do coração. A disposição de dizer, eu não vou mais viver assim. Eu vou observar quais são os conceitos que eu carrego. Será se eu achava que o pecado estava dentro de mim? Não, isso mudou no novo nascimento. O Espírito Santo está dentro de mim.
Jesus me deu essa condição. Eu vou deixar de olhar o natural em todo o tempo e achar que essa é a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquilo que Deus tem, é aquilo que a palavra tem. Eu vou andar eliminando as dúvidas da minha jornada. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Diga um estilo de vida para eu viver. O estilo de vida de fé é o que nós temos para viver nessa terra. Hebreus capítulo 10, versículo 23. A Bíblia diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Portanto, quem fez a promessa é fiel. Sabe, irmãos, guarde a sua confissão. Do que você tem crido? Guarde a sua confissão. As pessoas, as circunstâncias vão se levantar, mas você precisa, e a Bíblia está nos ensinando sobre isso, sem duvidar, guarde a sua confissão. Nós temos uma longa jornada para prosseguir. E nesse percurso, tudo que eu preciso é entender, em fé eu posso crescer. Mas enquanto eu estiver misturando a minha fé com dúvida, não vai funcionar. A fé não pode ser misturada com a dúvida. Ele diz, olha, sem duvidar. Ou seja, não mistura. Creia somente. Ele diz, olha, crê somente. Não mistura a sua fé com dúvida. E isso me faz lembrar a pergunta de Deus a Adão. Quem te disse que tu está nu? Quem foi que misturou os conceitos errados com o que eu estabeleci para você fazer? Por que você foi desobediente? Porque misturou. Porque ele foi ouvir pessoas erradas. Ao longo da nossa caminhada de fé, muitas vezes, nós vamos precisar nos afastar de pessoas. Não porque nós somos diferentes, mas é porque aquilo balança a nossa fé. Mistura conceitos do mundo com conceitos da palavra. Precisamos entender, somos seres influenciáveis. Do mesmo modo que nós influenciamos as pessoas. Agora nós precisamos tomar uma posição. A posição de influenciar as pessoas pela palavra. Agora, se você não consegue influenciá-las, você vai precisar se afastar. Você vai precisar deixar de contar os seus problemas para qualquer pessoa. Você vai precisar deixar de ouvir coisas erradas. Embora pareça, esteja ali envolvidas com a palavra, mas são coisas cheias de espinhos. Nós vamos precisar selecionar ambientes. Só porque eu preciso agora formatar a minha mente. Quando Paulo fala sobre isso em Romanos no capítulo 12, eu falei aqui agora há pouco, ele está falando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sobre um muro que nós podemos estabelecer, por causa de uma decisão de não renovarmos a nossa mente. Essa decisão é minha e você, e é diária. A decisão de andar como nós temos andado é diária. Agora nós podemos mudar essa tarde, observando o que eu tenho dito, como eu tenho me posicionado, com quem eu tenho andado, o que essas pessoas dizem ao meu redor está sendo absorvido por mim. Do mesmo modo que aquilo que você diz, a palavra será absorvida por elas. Agora, se eu não consigo influenciar, é melhor que eu me afaste, para que a minha fé não seja roubada, misturada com a dúvida. Ele diz, olha, sem duvidar, mantenha inabalável a sua confissão. O que você tem confessado a respeito de algo? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, ela veio falar comigo a respeito de alguém, um familiar que precisava de oração, e a situação é que ela estava com um problema de câncer. E enquanto eu ouvia a respeito do pedido de oração, ela disse algo. Ela disse assim, porque quem tem câncer nunca fica 100% curado. E eu deixei ela terminar de falar, e ela explicou toda a situação, e eu disse isso a ela, nós vamos orar. Mas eu quero dizer a você, você precisa mudar essa forma de crer. Porque aquilo que nós falamos
vai dizer sobre aquilo que nós cremos. Aquilo que está no nosso coração será expresso por meio daquilo que nós falamos. E sabe que os médicos, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Os médicos, os exames, a sabedoria que o homem possui é algo divino. O diabo jamais daria sabedoria para o homem para atuar e ser uma bênção nas nossas vidas. Não vem do diabo, vem de Deus. Mas eu preciso entender que eles são uma autoridade naquela área, eles estudaram, eles dominam aquilo, mas eles não pensam nesse sentido que eu estou falando essa tarde. Para eles o real é tudo aquilo que eles estudaram. E está tudo bem, eles dominam a parte natural, nos ajudam demais. Mas eu preciso, no meio disso tudo, aprender a tirar certas espinhas. Entender, eu entendo, eu compreendo, está tudo bem. E aí eu ouço e saio dali. Mas eu preciso, a partir daquele momento, manter a minha confissão. Entendendo, não, eu não sou um homem meramente natural. No reino do Espírito existem coisas, existem órgãos que eu posso trazer à existência por meio da fé. Coisas podem ser manifestas na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento. E talvez alguém disse, o seu casamento não funciona mais. Aí você pode dizer, essa é a visão natural do homem. Essa é a visão familiar de alguém. Mas eu posso decidir crer. A Bíblia vai dizer que tudo que existe, tudo que é visível, veio do invisível. Então essa condição pode ser mudada. É uma declaração que eu agora decido confessar. E não vou misturar com dúvida. É um posicionamento. Eu não vou misturar isso com dúvida. Eu não vou misturar isso com dúvida. E aí eu faço aquilo que é necessário fazer, mas eu me mantenho em fé. Eu vou guardar a minha confissão. Eu não vou misturar com dúvida a minha confissão. É um posicionamento diário. E talvez circunstâncias vão se levantar, o diabo vai resistir a isso. Mas qual é o meu papel? Manter a minha confissão. O meu papel é manter a minha confissão. Não será roubada, não será misturada com dúvida. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e até ficamos com raiva daquele povo que estava ali em uma condição, mas estão lembrando do Egito e das cebolas do Egito. Ah, mas que pessoal burro. Estão aqui, estão querendo comer cebola. Mas será que nós não temos andado como eles? Porque muitas vezes nós não estamos desejando as cebolas, não. Mas a incredulidade fala sobre um modo antigo de viver. E aí quando nós estamos em incredulidade, nós estamos voltando para o Egito. Ou estamos desejosos de viver em um estilo de vida que é diferente daquilo que foi estabelecido para nós vivermos. Salmos capítulo 13, verso 4. Diz assim: e o meu inimigo virá dizer, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Sabe, irmãos, como que nós podemos impedir que o diabo diga isso? Nos mantendo em fé, nos posicionando, guardando a nossa confissão. Ele disse, olha, o nosso inimigo virá dizer. Como que eu posso impedir que ele diga isso? Me mantendo na posição. A posição que Deus me deu em Cristo Jesus. Ele disse, olha, Ele deu aquele que não tinha pecado algum para pagar esse preço. Então o problema do pecado foi resolvido. Ele diz, você é a minha justiça, a minha santificação, a minha redenção, a minha sabedoria. É uma posição em Cristo. O Espírito Santo dentro de nós é algo que foi nos dado em Cristo. Aí Ele nos dá a sua palavra, que nos ensina, que nos dá balizas para a nossa jornada. Aí Ele nos dá fé, Ele nos dá amor. O que é que a gente precisa mais? Nos posicionar. É uma posição que nós vamos decidir tomar. Não, o meu inimigo nunca vai festejar. Eu estou em Cristo, eu nem vou batalhar com ele, já venci. A Bíblia vai dizer mais do que isso, somos mais do que vencedores. É uma posição que eu jamais poderia pagar por ela. A Bíblia deixa muito claro isso em muitos momentos. Tudo aquilo que nós precisamos não é na força do nosso braço, é naquilo que Cristo fez. Tudo que nós precisamos está pronto dentro de nós. Agora há um estilo de vida que depende da gente. O apóstolo Paulo diz,
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Renove a sua mente. O pecado, a incredulidade está batendo a porta. Mas cabe a mim e a você. Eu não vou ficar com a incredulidade. Porque Deus estabeleceu um estilo de fé e Ele me deu essa ferramenta. Agora cabe a mim desenvolver essa ferramenta como um músculo. A Bíblia vai nos mostrar que a fé carrega toneladas. Porque Jesus diz: você dirá este monte. E ele apontava, ou ele estava ali à frente de um monte físico. Então nós podemos crer, a fé carrega toneladas. Você pode com um monte? Quantos homens nós podemos reunir para levantar um monte do chão? Não tem como. Mas ele disse, a fé move o monte. Não é na força do meu braço. E talvez aquilo seja um limite do cartão. Rapaz, você pode chegar até lá. Você pode até começar aqui tímido, pequeno. No começo, crendo para uma dor de cabeça. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes, mas a gente precisa entender, fé se desenvolve. Fé cresce. Jesus disse, o limite é lá, você carregar um monte. Não com a força do seu braço, com uma palavra, ele pode sair de lá. Eu preciso entender essas verdades. Eu preciso começar com o que eu tenho hoje, sabendo, ele já me deu. Eu tenho que não misturar com dúvida, me manter na minha jornada, crendo que essa é a vontade de Deus, foi assim que ele estabeleceu, é assim que eu vou caminhar. Aquilo que eu pensava que não estiver coerente à palavra, eu quero ser humilde para jogar fora e ficar com aquilo que a palavra diz, mesmo que doa nos primeiros dias. Mesmo que isso me confronte por muitas vezes, mas eu preciso ficar com aquilo que a palavra diz. Diga, isso é fé. Há um estilo de vida de fé para nós vivermos. E isso não foi imposto por Deus. Isto foi dado por Ele. Agora, se nós vamos acatar ou não, é algo individual de cada um de nós. Ainda no Salmos 13, que eu acabei de ler, o versículo 4, o versículo 5 vai dizer assim, contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor com todo o bem, por todo o bem que Ele tem feito. Perceba aqui nesse versículo 5 e versículo 6, que há degraus de fé. Ele fala, olha, eu confio no Senhor. Eu confio no teu amor. E aí ele vai dizer depois que o seu coração se enche de alegria. No versículo 6 ele diz que eu desejo cantar. Isso fala sobre ações de graças, sobre a alegria, sobre o louvor. São passos que nós vamos dando nesse crescimento de fé. Ele primeiro falou sobre o inimigo rir, ou o inimigo falar que venceu. Aí ele diz, olha, contudo eu confio no Senhor. Você confia que esse estilo de vida que o Senhor estabeleceu para mim e para você de fato resolve? É uma decisão de nós crermos. A Bíblia vai dizer, olha, tudo é possível ao que crê. É uma posição que a gente ocupa. É uma decisão que nós tomamos. E o fato é que nós precisamos trazer à memória tantas coisas que nós já vivemos do Senhor. Nós precisamos lembrar aquilo que Ele já fez. Na nossa casa, na nossa família, nas suas finanças. Momentos que você já viveu. Momentos difíceis, talvez você precise lembrar. Mas só com o intuito de edificar a sua fé. O Senhor já fez isso uma vez. Ele vai fazer de novo. Isso edifica a sua fé. E aí você vai falando sobre isso para a sua alma. Não, o Senhor já fez isso uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele não muda. Se Ele fez uma vez, Ele sabe fazer de novo. Ele não muda. E muitas vezes você vai começar lá no seu quarto falando essas verdades. Mas daqui a pouco você já consegue fazer na sala, consegue falar na sua sala. Daqui a pouco você já consegue falar para o seu vizinho. Daqui a pouco você já consegue falar na sua rua. Ou seja, tudo começou lá no seu quarto. Ou dentro de você, uma confissão. Uma posição. Uma decisão. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 39. A Bíblia diz, Jesus disse ao homem, Ele disse, olha, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu.
e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Jesus disse: vai para a tua casa, compartilha tudo que o Senhor fez por ti. Lembrar do que o Senhor já fez na sua vida vai muitas vezes inspirar a sua fé. Contar às pessoas a respeito daquilo que Ele já fez vai transformar a vida delas também. Vai inspirar a fé delas, que é possível, vai animar a vida delas de alguma maneira. A nossa fé e a pregação da palavra, por seu intermédio, vai transformar a vida de famílias. E ele diz aqui, o texto diz, eu gosto muito porque a gente percebe algo que Jesus disse. Ele diz: compartilhe tudo que Deus fez. Mas eu gosto por observar o comportamento desse homem, porque a Bíblia diz que ele partiu para fazer exatamente aquilo que Jesus disse. E diz, olha, ele compartilhou com a cidade inteira aquilo que o Senhor fez na vida dele. Você consegue perceber esse posicionamento dele? De aceitar aquilo que a palavra disse, aquela ordem. E eu lendo esse versículo, eu lembrei muito do Verbo em Casa. Dos nossos grupos, são 23 grupos espalhados por Teresina e Timon. E sabe que eu olho para esses grupos e eu vejo uma oportunidade para mim e para você. A oportunidade de nós tomarmos uma posição. Sabe, existe alguém lá em um grupo como esse, esperando ouvir um testemunho seu. Jesus disse àquele homem: compartilha tudo que Deus fez. Mas o homem rápido agiu conforme o Senhor disse. Eu quero dizer para você essa tarde, se envolva nesses grupos. Talvez o que tenha faltado, nós somos 22 grupos, são muitos grupos. São muitas oportunidades, são muitos lugares que você tem de ser alcançado pela palavra, mas por meio do seu testemunho e de algo que você vai falar que também vai transformar a vida de muitas pessoas. Mas você está distante, está longe, não se envolve, eu não quero, eu já estou na igreja quinta-feira, eu estou domingo, está bom demais. Eu quero é fazer isso, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para não sei para onde. Não, para o VC eu não quero não, que está lá na frente da minha casa. Não, para o VC não, eu quero ir para a Europa, pregar a palavra. Tem gente que só quer ir para lugar longe. Mas às vezes é alguém que você precisa alcançar com aquilo que Deus fez. Está lá em um grupo como esse, bem pertinho da sua casa. É uma oportunidade de nós desenvolvermos a nossa fé ouvindo o testemunho de outra pessoa. Que muitas vezes é algo que você tem crido, ou até já deixou de crer e misturou com dúvida. Mas você disse, olha, Deus operou a mesma coisa na vida dela. Aí a Bíblia vai dizer, Deus não faz acepção de pessoas. E talvez seja a partir dali que você vai retomar uma posição. É possível. Eu misturei a minha fé com dúvida, mas eu estou vendo que é possível. Deus resolveu problemas maiores, é possível resolver o meu. E aí nós vamos nos posicionando, nós vamos nos encaixando. Às vezes é algo simples como um grupo como esse, uma reunião de 1 hora. Mas é muitas vezes em uma reunião como essa, que no passar do tempo, você vai desejar tê-lo na sua casa também. Ou quem sabe você vai poder liderar um grupo como esse, alcançando mais pessoas. Onde tudo começou? Em um posicionamento de fé. Essa é uma decisão do nosso coração. Do mesmo modo que a decisão de servir na igreja. Sabe, servir na igreja fala sobre fé. Fala sobre gratidão. Lembra quando você chegou aqui, que tinha alguém lá na porta sorrindo para você, te dando a mão, te dando um abraço, te conduzindo a uma sala de recepção, te servindo alguma coisa. Então o que é o servir na igreja? É eu ser grato. Não, agora chegou a minha vez de receber alguém. Eu estou falando sobre fé. Porque a fé tem uma relação muito próxima com o servir. Todas as vezes que você encontrar alguém na igreja servindo, seja no louvor, seja ministrando a palavra, seja no diaconato, seja na recepção, seja lá no trânsito. Rapaz, esse é um resultado de fé. É um homem que foi alcançado pela palavra e hoje está aqui me servindo.
A gente precisa olhar essas pessoas e dizer, eu preciso me mover dessa forma. Eu tenho andado tão distante, eu não sirvo. Mas isso fala sobre o nosso nível de fé. Isso fala sobre o nosso nível de gratidão. Porque quando eu sou grato, eu decido também dar algo que vem de mim. Porque esse homem passou a dar algo que era dele. É um testemunho meu. É aquilo que a palavra fez, é aquilo que a palavra diz. E a Bíblia está dizendo aqui que ele espalhou isso por toda a cidade. O nosso serviço fala sobre esse espalhar na cidade. Nós não precisamos nos desesperar. Nós temos pregado, como eu disse aqui no Verbo em Casa, ainda não em toda a cidade. Somos 22 grupos, 22, 23 grupos. Mas podem ser muito mais. Só que muitas vezes vai depender do posicionamento seu, vai depender de outra pessoa. Isso me lembra Esther. Porque muitas vezes você pode decidir, não quero me posicionar nesse sentido. Deus vai levantar outras pessoas. Mas não será como você, não. Mas Deus vai levantar outras pessoas. Deus vai operar. A cidade será alcançada. A pregação da palavra será feita. Mas eu quero dizer para você, a sua participação ela é importante. Nessa divulgação desse estilo de vida que o Senhor tem para nós, a gente de fato precisa sair dessa condição onde só o natural é o que vale para mim e para você. Só os meus interesses, e as minhas coisas, e o meu tempo. E às vezes você pode dizer que é ocupado, e eu gosto sempre de dizer que Deus nunca chamou um desocupado. Desocupado não tem tempo. Deus nunca trabalhou com desocupado. Ele não tem tempo. Deus sempre trabalhou com pessoas que já estavam com a sua agenda lotada. E aí são essas pessoas que encontram um tempo para servir, para divulgar a palavra, para falar sobre essas verdades. É uma decisão do nosso coração. Sair do nível de naturalidade que temos. Somos homens naturais, temos uma realidade natural. Mas a gente vai se mover entendendo, eu sou um ser sobrenatural. O evangelho é sobrenatural. E a gente precisa saber disso. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. A vinda dele foi sobrenatural. A vida dele foi sobrenatural. A morte e a ressurreição, sobrenatural. O retorno dele ao céu, sobrenatural. A vinda do Espírito Santo, sobrenatural. E aí a gente conectado só no natural, só no natural. Mas fé é isso. É a gente decidir, não. Eu não posso me mover apenas no natural. Eu não posso me importar apenas com as coisas naturais. Eu sou um ser sobrenatural. E o Senhor me deu fé para mover essas coisas. As coisas sobrenaturais. Eu queria que você ficasse de pé.